aqui. Eu falei para ele, não manda mais essas mensagens assim, não. Eles ganharam tudo. A base, hoje tem tudo, as comissões, né? Ganharam as comissões. E para que, de novo, urgência especial? Se poderia passar na comissão do Jean, até o Jean, tá, como o vereador Carlinhos Santo Antônio fala, tomou um rodo. Até o Jean, que tinha que ir para a comissão dele. Então, essa comissão de justiça, ao meu modo de ver, não vai servir para muita coisa. Então, dou a parte, vereador. Vereador, primeiro eu quero reafirmar para Vossa Excelência que eu não sou garoto e nem sou pessoa de ser comandado por ninguém. Não me permito fazer tudo que alguém quer ou que alguém manda. Eu tenho a minha relação política, o meu sentimento político, que voto aquilo que acho que devo votar. Então, peço a Vossa Excelência que, se é isso que eu entendi, que eu não faço tudo que a prefeita quer, eu faço tudo que eu acho que eu devo fazer. Para isso eu tenho livre-arbítrio, para isso eu tenho meu mandato, como Vossa Excelência tem o seu. Vossa Excelência tem a sua posição de estar na oposição, de ter o seu descontentamento, é um direito que ele assiste. Eu não vou contestar isso, hipótese nenhuma. Mas eu, quanto vereador, eu tenho discernimento suficiente, vereador, para poder achar o que eu devo votar ou não. Se eu sou na base do governo, eu voto aquilo que a base do governo entender que a gente deva votar. E todas as matérias que a gente vota aqui, como eu sempre coloco, são matérias pertinentes que, de uma certa, ou de uma certa forma, ou de forma total, é de interesse do município, porque senão não precisaria ter essa casa para poder discutir as matérias. E a gente entende que a matéria ela é pertinente, como Vossa Excelência colocou. É uma matéria legal, basta ter os entendimentos políticos, como Vossa Excelência não está tendo. E Vossa Excelência tem o direito de votar contra qualquer matéria que Vossa Excelência achar que não deva votar a favor. E que não diz respeito, só para mim concluir, por causa do tempo, peço desculpa a Vossa Excelência, é uma matéria que nada mais é do que a prefeita está normatizando uma situação que ela está confessando e devendo, não só ela, que advém de outros governos passados, inclusive fomos na reunião ali com o presidente do Ciprismar, né? Desculpa, Angaprev, ele disse para nós ali que a prefeita amorteceu a maior parte da dívida, que ela, quando ela pegou, devia muito mais do que devia. E hoje ela está confessando a dívida e fazendo com que possa ser pago parceladamente, ela está confessando a dívida, ela não quer dar calote em ninguém. Então, eu acho que a gente tem esse sentimento, mas que Vossa Excelência tem um sentimento de Vossa Excelência. Bom, obrigado pela parte. Agora, Claudinho, não vai dar, senão eu não vou concluir. Vossa Excelência me citou. Não vai dar, filho, não vai dar, não vou poder concluir. Aí, o que é que acontece? Eu acho o seguinte, né, o Carlinhos está dizendo que, mas até hoje, 2 anos, será que nesses 2 anos foi tudo, as mensagens foi tudo certinho? Porque eu não vi ninguém votar contra a prefeita nesses 2 anos. Me desculpa, Carlinhos, mas esses 2 anos, tudo foi votado a favor da prefeita. Será que ela acertou tudo nesses 2 anos? E aí, eu não estou dizendo aqui que você é pau-mandado, não é nada disso. Eu só estou dizendo que a base não quer nem saber. Chega aqui, reúne e vota. E aí não tem tempo de ouvir o sindicato, não tem o tempo de ouvir os envolvidos na questão. Eu só quero isso, que chamasse o sindicato, que ouvisse as pessoas. Se aí conseguir convencer todo mundo, o sindicato, as pessoas, quem sou eu para ir contra? Agora, dessa maneira não dá. E deixar claro que a Comissão de Justiça, hoje, o presidente é o Jean. Não precisam ter mais medo do vereador Timóteo, que o Jean hoje está à frente e tem o Fábio Macedo. Só voto vencido. Obrigado. Só uma questão de ordem. Em discussão, os pareceres 012 e 013/2015. Questão de ordem, vereador Claudinho. Questão de ordem. O meu é rápido aqui, porque eu, dentro do meu ponto de vista, eu acho que a matéria é legal e nós devemos votar pela legalidade do fato. Quanto à postura do vereador Timóteo, o vereador Fábio Macedo fez um questionamento, eu acho que ele fica... Vereador, eu vou dar uma sugestão a Vossa Excelência, porque como é questão de ordem, a questão de ordem é rápida, eu sugeriria que Vossa Excelência usasse o tempo regimental para falar pela ordem do dia e pudesse fazer a sua réplica ao vereador Timóteo. Posso falar daqui mesmo?
É questão de ordem, ela é Tá ok, rápida. eu falo daqui Ela é mesmo. rápida. Tá ok. Ela é rápida. Eu falo daqui mesmo. O meu vai ser rápido. Claudinho, Você quer vereador Claudinho, vereador Claudinho, vereador Claudinho. Vereador Claudinho. Ok, eu vou numa parte eu sugiro... Não, a questão de ordem, a gente não pode dar a parte. Não, eu vou na parte dos 10 minutos do vereador Fábio Macedo. Aí eu falo sobre meu ponto de vista, a respeito do posicionamento, o qual eu fui citado, apenas isso, e dizer a questão da legalidade da matéria. Em discussão, os pareceres 012, com a palavra... Uma questão de ordem. Pois não, vereador. Agora é questão de ordem, antes de eu me manifestar. Pois não, que está vereador. aqui no plenário a presidente do Sindicato dos Servidores. E ela pediu para falar sobre essa matéria que diz respeito diretamente aos servidores. E eu queria pedir permissão a Vossa Excelência que a presidente do sindicato, Ana Maria, pudesse usar a tribuna por 10 minutos para explanar sobre essa matéria específica, já que diz respeito diretamente aos servidores públicos. Bom, agindo democraticamente, a meu ver, eu não vejo porque não abrir a plenária, mas estamos na ordem do dia, preciso botar em votação. Em votação, a fala da presidente do Sinspimar, a senhora Ana Maria. Bom, ao meu ver, como ninguém se opõe, eu não vejo problema da Presidente, senhora Ana Maria vir. Só um momento, que eu gostaria só de ponderar. Nada é contrário a presidente do sindicato fazer o uso da tribuna, não tenho nenhuma discussão. É que, nesse momento, o rito que nós estamos num processo de discussão e votação dessa matéria, que é dos vereadores. Eu não tenho nenhum problema. Que a presidente, que após a ordem do dia, ela possa fazer o uso da palavra naturalmente, sem problema nenhum. Regimental. É uma questão regimental. Então, eu estou só ponderando nessa questão, presidente, para que a senhora possa ficar tranquila em relação à questão do trâmite da matéria. Nós estamos no trâmite da matéria, nesse momento, em discussão de votação dessa matéria. Então, que cabe aos vereadores a fazerem as suas argumentações ou não. E aí eu concordo plenamente que a gente coloque em discussão a aprovação do uso da tribuna pela presidente do sindicato e, posteriormente, a matéria da ordem do dia. E é a que nós estamos nesse momento. É isso. Presidente, questão de ordem. Pois não, vereador. Só para esclarecer e separar isso em duas partes. Nós estamos em processo de discussão e não de votação. Se nós estamos em processo de discussão, o momento de discussão é agora. E eu não vejo nenhuma oposição. Se a base do governo, os vereadores do PT, não quiserem permitir que a presidente do sindicato fale, é um direito deles. Mas ela vai falar no momento da discussão, em que, de repente, ela vai chegar ali e vai dizer o seguinte: olha, os servidores querem, é isso mesmo, e eu vou mudar meu voto. Então, eu preciso e quero ouvir a presidente do sindicato, porque se ela é presidente do sindicato de servidores, e ela vem aqui e me diz que é uma coisa boa para os servidores, ela sendo representante da categoria, não sou eu que vou ficar contra. Então, é importante a presidente do sindicato falar aqui, até para nortear os nossos votos, principalmente da oposição. Eu estou inclinado a votar contrário, e vou defender contrário no tribuna. Mas, ao ouvir a presidente do sindicato, eu não sei, de repente eu estou equivocado. De repente, isso é uma coisa maravilhosa para os aposentados, é uma coisa maravilhosa para os servidores públicos, eu não sei. Eu gostaria de ouvir, e gostaria, como sempre foi feito com todos que aqui vieram, que esse plenário não negasse, neste momento agora, o direito da presidente do sindicato falar, para que eu possa saber se é bom ou ruim para os servidores. Pela ordem. Pois não, vereador. Nós não negamos o direito, a vontade da presidenta, até porque a gente sabe, a gente tem respeito pelo sindicato, só que o vereador Zé Antônio, ele sempre preza, sempre argui aqui, às vezes até sai um pouco do controle com relação à questão do cumprimento regimental. Se está dentro... Vereador, por favor, me respeita, eu estou na minha fala. O senhor falou à vontade, a gente só... Posso falar, vereador? Estou pela ordem, o senhor já teve... Eu só gostaria que o senhor respeitasse a minha fala. Vereador. Então, como foi mencionado? Vereador, eu estou pela ordem, por favor, eu só quero pedir uma informação à Procuradoria. Eu sei, mas o senhor tem que esperar eu fazer minha explanação. Depois, quando outra pessoa estiver falando, porque o senhor já pediu pela ordem, o senhor pode falar. Agora, só peço gentilmente que o senhor espere eu concluir a minha fala. Só estou sugerindo para o senhor pedir orientação à consultoria jurídica para saber se é regimental ou não. Em que argumento, em que parte do regimento isso está escrito? Só isso. Nós estamos em discussão da matéria. Toda vez, como o senhor falou, quando nós podemos dar voz a alguém aqui,
a gente fez na hora e no momento oportuno. A presidente pode falar à vontade, 5, 10 minutos, se for o caso. Mas, nesse caso, agora, nós estamos em regime de votação e discussão. Ponto. Ao contrário. Questão de ordem. Bom. Pois não, vereador. Pois não, vereador João Eduardo. Obrigado por conceder a questão de ordem. Bem, de uma forma democrática, conforme nós paramos a sessão e ouvimos o presidente da Angraprev, por que não ouvir o presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura? Uma questão democrática. É isso. Só isso. Senhora presidente, só para um esclarecimento para o vereador Jorge Eduardo. Nós estamos em expediente. E eu estou dizendo para Vossa Excelência que nós estamos no processo de votação. É somente isso. Eu não quero para relação a isso. Só para a questão da esclarecimento. Independente... Doutora Cássia, essa questão de ordem de novo, por favor. Pois não, Eu vereador. acho que, independente da questão do regimento, é uma coisa acordada entre nós, entre o plenário aqui, de uma forma democrática. Eu não vejo problema nenhum dela falar 10 minutos aqui e explicar. É o que o doutor Zé Antônio falou. Se for uma coisa que é benéfica para a questão dos aposentados, servidores, eu também mudo meu voto na hora. É só isso. Por a questão de ordem, Pois presidente. não, vereador Carlinhos. Quero dizer ao nobre vereador Zé Antônio que nós estamos em processo de discussão e votação do plenário. Do plenário. Cabe a nós aqui discutirmos e votar. Nós não podemos suspender uma votação para discutir questões que a gente já discutiu anteriormente no expediente. Presidente. Presidente, mais uma questão de ordem. Pois não, vereador. Eu vou requerer que Vossa Excelência coloque em votação. Até porque é o plenário que decide. Que a Ana Maria fale neste momento, que é o momento da discussão. Nós estamos no momento de discussão e não votação. Encerrado o momento de discussão, vai ser votado. Para que não pareça, da parte de Vossa Excelência, que está tomando decisão sozinho, embora a presidência possa conceder, mas eu quero que fique explicitado para todos nesse plenário, e principalmente para os servidores públicos, quem é que quer impedir os servidores de falar pela sua representação, que é a presidente do sindicato. Essa história de jogar para depois da votação, a presidente do sindicato vai falar depois da votação para quê mesmo? Ou depois que eu falei, para quê mesmo? Eu quero ouvir os argumentos da presidente do sindicato, porque é ela quem convive no seu dia a dia, para eu expor os meus argumentos, concordando ou discordando dela, ou aproveitando parte da contribuição que ela vai dar aqui. Agora, se depois que todo mundo fala, nós não podemos mais falar, eu vou ouvir a presidente do sindicato para quê? Então, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação, se a bancada do PT, se a bancada do governo quer votar contra, não quer permitir que a presidente fale, eles que assumam o ônus, eles que assumam a responsabilidade. Concordo. Pela ordem, presidente. Pois não, vereadora Lia. A decisão de Vossa Excelência se deixa não falar agora. Vossa Excelência já tem aprovado a fala da secretária, da presidente do sindicato, e Vossa Excelência decide se ela vai falar agora ou depois. Não precisa botar mais em votação, está na mão de Vossa Excelência. Bom, agindo democraticamente, uma vez que escutamos o presidente da Angraprev, não vejo por que não escutarmos a presidente do sindicato, a senhora Ana Maria. Até porque, como foi muito bem colocado pelo vereador Jorge Eduardo anteriormente, esse espaço é espaço democrático. Eu, apesar de hoje não poder votar, porque estou assumindo a presidência, é uma matéria que me gera dúvidas e eu gostaria de ouvir os esclarecimentos devidos pelos interessados. Solicito ao vereador Dr. José Antônio que possa, por favor, receber a presidente do Sinspimar, a senhora Ana Maria. Bom, pelo tempo de 10 minutos, com a palavra, a senhora Ana Maria, presidente do sindicato. Obrigada. Senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, colegas, servidores, servidoras, nós estamos aqui hoje falando de orçamento público. O orçamento público é público. E servidor público faz parte desse orçamento. Quando a gente vê uma nova lei pedindo para parcelamento de débitos para o servidor público da sua aposentadoria, nós ficamos apreensivos com isso, senhor Godinho, porque a prefeitura não está tendo capacidade, competência para cumprir com o que ela está
comprometendo lá atrás. Fez uma lei pedindo para ficar até dezembro o parcelamento. Agora pede para prorrogar para fevereiro de 2015. Daqui a pouco entra com uma outra lei pedindo para prorrogar mais. Então, a gente está pedindo um adiamento dessa mensagem. A gente está pedindo uma audiência pública para que a gente possa verificar as contas da prefeitura, porque até quando vai ser adiado, até quando vai ser pedido parcelamento de dívida? Porque a gente está falando de orçamento público. A gente não está falando do orçamento de uma empresa privada. A gente está falando de orçamento público que requer análise, compreensão e realmente clareza do que está acontecendo com o recurso público da prefeitura. Nós estamos percebendo aqui que não está tendo competência da prefeitura para arcar com essas despesas. Por quê? É necessário que a Câmara chame a prefeitura e esclareça por que não está se pagando, por que não está tendo recurso. Onde está o recurso que é disponibilizado para isso? Então, daqui a pouco a gente tem outra dívidas pedindo para parcelar. Até onde vai isso? Até onde a Câmara vai permitir que isso aconteça, esses parcelamentos? Nós estamos falando de orçamento público. Vereadores, vereadoras. A gente tem que ter seriedade. A gente não está falando do dinheiro do nosso bolso. A gente está falando de orçamento público. Eu sou servidora pública há 24 anos. Não levei uma caneta para casa desses 24 anos que eu estou na prefeitura. Então, a gente tem que ter honestidade e mostrar os dados com clareza, com competência. E aí eu peço adiamento dessa mensagem e uma audiência pública para se tratar dessa matéria. Pagamentos, adiamentos de verba da Previdência. A Previdência, ela é necessária para que nós, servidores que estamos aqui trabalhando, tenhamos nossa aposentadoria. Se o Angraprev quebrar, o que mais? Como é que a gente fica? Então, é uma preocupação desse sindicato e pede à Câmara, essa casa, que tenha observância com esse dado que é muito grave. Já perdeu a carteira, né, de regularidade previdenciária. Pede de novo adiamento de pagamento. Certificado de regularidade previdenciária. Quando ela perde esse certificado, ela deixa de receber verbas federais. Inclusive, pagamentos do próprio INSS, que tem um repasse para a prefeitura para pagar aposentado. Até quando a prefeitura vai ficar pedindo adiamento desse parcelamento? Então, é esse o pedido do sindicato. Adiamento disso, dessa mensagem, e uma audiência pública para que a gente verifique, de fato, como está sendo o repasse, não está sendo o repasse, por que não está tendo repasse, que endividamento é esse que a prefeitura vem fazendo, se é de outros tempos, que se faça vista nesse processo. Porque a gente não pode conviver com nova mensagem de lei que venha para cá, pedindo fevereiro de 2015, março de 2015, abril de 2015, quando vai ser pago o Instituto de Previdência? Desses valores são investimentos que estão deixando de fazer para o próprio Instituto de Previdência, como já foi dito aqui pelo próprio José Antônio, que é presidente do Angraprev. 66% não está sendo investido. Como é que fica o atuarial do Angraprev com esses parcelamentos, esses endividamentos que a prefeitura vem fazendo? Então, eu peço a vocês que tenham seriedade com o orçamento público, que não tenham preferências com relação à base de governo, mas sim com respeito ao orçamento público, que é dever de todos nós cuidarmos, principalmente vocês que estão aqui fiscalizando o Executivo. Então, esse é o pedido do sindicato, para que
essa casa tenha esse cuidado de adiar e de fazer uma audiência pública. E peço aos vereadores, o presidente da Câmara não está, que qualquer mensagem relacionada a servidor público que seja comunicada ao sindicato para o seu pronunciamento. Porque é importante que a gente tenha esse dado do servidor público para encaminhamento com clareza, com lisura, com o que a casa tem que ter para a população. Muito obrigada. Bom, com relação ao encaminhamento da matéria, me lembro muito bem, quando o vereador Jorge Eduardo foi presidente dessa casa nos 2 anos anteriores, que esse foi um compromisso estabelecido com o sindicato que Vossa Excelência manteve até o final da sua gestão. Vou transmitir para o vereador presidente Marco Aurélio. Com certeza, se eu estivesse aqui na presidência, chamaria sempre, avisaria sempre ao sindicato, mas, infelizmente, eu não posso responder por ele, Ana Maria. Mas, enfim. Bom, por questão de ordem, vereador doutor José Antônio, vou botar em discussão. Então, em discussão, os pareceres 012, com a palavra, vereador doutor José Antônio. Senhora presidente. Tá. Senhora presidente, senhores vereadores, plenário presente. Já depois de 35 anos, todo mundo usa óculos, não tem jeito. Eu queria dar uma lida que eu recebi do sindicato, da presidente do sindicato, numa condenação, um sindicato dos servidores contra a prefeitura, em que o juiz julga procedente o pedido, condenando o autor na obrigação de fazer consistente em repassar, até no máximo 2 dias depois do pagamento, ao fundo os valores de contribuições descontados dos servidores, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$10.000, a ser revertida em benefício do próprio fundo. Condeno ainda ao pagamento de verbas em atraso, com os juros e correção nos termos do artigo 20, a fim por fim, condena o município réu nas custas de honorário que fixo em 10%. Isto aqui é uma ação do Sindicato dos Servidores contra a Prefeitura por atraso no repasse de verba. Então, veja bem, o município já sofreu uma multa de R$10.000, o município tem que pagar 10% dos honorários, eu não sei qual o valor da causa, mas o honorário de sucumbência, ele é arbitrado de 10% a 20%, conforme o artigo 20 do CPC, com base no valor da causa. Se essa causa foi de 500 mil, 50 mil, de 1 milhão, 100 mil. Então, veja bem, este governo está transformando o município num caos. Prejuízo um atrás do outro. O sindicato teve prejuízo, foi para a justiça, ganhou ação, está aqui, julgou procedente. E ainda foi condenado o município a pagamento de honorário de sucumbência, aqui em 10%. De novo, aqui é no descontado, é naquela da apropriação indébita, desconta do servidor, não repassa para o fundo. Aqui é o patronal. Então, veja bem, os senhores, o que o sindicato veio aqui que representa a categoria. Eu não posso me posicionar contrário. Embora minha mulher seja servidora, minha irmã seja servidora, minha sogra é servidora, todos com 30 anos de carreira, eu não posso ficar aqui legislando em causa própria, porque tem um parente servidor, mas é a instituição que está pedindo contra. É a instituição que está pedindo, pelo menos, para se suspender e discutir com os servidores, discutir com quem interessa, sob pena de falir a previdência dos servidores do município. E é isto que os vereadores da Aqui não tem que ter base e oposição. No parcelamento passado, eu votei a favor. Porque entendia que era uma coisa emergencial, e votei a favor, mas está se configurando uma coisa permanente. Não é mais uma coisa emergencial que aconteceu naquele momento, estamos com um problema
de novo, e agora, aquele parcelamento foi de 6 meses. Esse é de junho a fevereiro. Junho, inclusive. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. 9 meses. Quanto custa isso? Na lei não está. Qual é o valor dessa dívida? Na lei não está. Eu acho que nós temos que suspender, sim, chamar o Angraprev aqui, chamar o secretário de administração e perguntar para ele quanto é essa dívida. Sob pena de inviabilizar, como aqui a presidente do sindicato colocou, Ana Maria, e tem outros servidores aqui, a Mara, que também pertence ao sindicato, outros servidores que estão presentes aqui, aos servidores que estão nos ouvindo, sob pena de colocar em risco a aposentadoria desse pessoal. Sob pena de colocar em risco aqueles que já estão aposentados. O Zé Antônio dos Remédios esteve aqui e disse que desse valor, 2/3 vão para a capitalização da Previdência do município. Não está indo. Não está indo. Não está sendo capitalizado. É porque, às vezes, as pessoas que conhecem pouco da matéria, imaginam, poxa, mas vai pagar em 60 vezes. E se o nosso orçamento for caindo? Não vai pagar. Que, aliás, é um hábito dos governos do PT contrair dívida e jogar para o outro. O ProSanear está aí. Foi lá do Luiz Sérgio, 1992, 93. 78 milhões estão devendo, que a prefeitura deve do ProSanear. Vamos pagar até 2029. Os senhores sabem, brincando, quanto é essa dívida aqui? Mais ou menos 50 milhões. Dinheiro do Angraprev, dos aposentados, dos servidores. Que o próprio sindicato vem aqui. O sindicato quer alguma coisa demais? Não. Quer uma audiência pública para discutir se isso é verdadeiro ou não, se isso procede ou não, se os argumentos da prefeitura procedem. E não procede. Não faz o menor sentido. Na verdade, como foi colocado aqui pela presidente do sindicato, eles perderam a condição previdenciária de repasse do governo federal. E estão tendo um prejuízo absurdo por incompetência. O argumento anterior era que o governo passado deixou uma dívida gigantesca. Bom, a dívida do governo anterior, que o TCE informou, era de 42 milhões. Só aqui para o Angraprev eles já devem 50. Mas as outras dívidas que eu já coloquei para os senhores aqui. Então eu quero fazer um apelo aos vereadores da base do governo, que nós vamos votar contra. Eu já ia votar contra. Com os argumentos do sindicato, mais ainda. E faço um apelo aqui aos vereadores do governo, que a gente suspenda a matéria, que não se vote hoje, que chame o sindicato, que chame os servidores, que chame a Angraprev, que chame o secretário de administração, para explicar isso aqui melhor para todo mundo. Para deixar esclarecido, para a gente saber o que está acontecendo, por que esse descontrole financeiro. As merendeiras das creches, os trabalhadores das creches conveniadas, Bracuí e Parque Mambucaba, entraram em greve, porque a prefeitura não repassou, Nelson, dinheiro do Fundeb, dinheiro do governo federal, que vem para as crianças, não foi repassado para a creche. A secretária esteve aqui e disse, não, mas não é pago só com dinheiro do Fundeb. Sim, mas aquelas crianças que lá estudam, entram no censo para receber dinheiro do governo federal, X reais por cada criança. E a creche do Parque Mambucaba, 400 crianças, ficou fechada. A creche da Santa Rita, 250 crianças, ficou fechada. 650 crianças fora da sala de aula, porque a prefeitura deve o repasse para essas creches. As merendeiras fizeram greve, porque não pagou a empresa de merenda Nutrimed. Meu Deus do céu, não tem um setor dessa prefeitura, um segmento dessa prefeitura, que a prefeita não diga, eu devo. Deve para todo mundo. Se bobear, a prefeita deve o cafezinho que ela toma na padaria Dona Alta, ali no ramo do comércio. Porque deve para todos. Eu não conheço um setor que a prefeitura não deva. Então, no favorito ela não vai dever, porque o Carlinhos libera para ela, porque é irmão, né? Aí não vai dever. Por isso que eu falei a padaria do comércio. Não, isso é o Fábio Macedo que erra. Eu não erro.
esta questão que nós temos que discutir aqui, ela é séria, porque compromete o futuro dos servidores. Imagina se o vereador Fábio Macedo trabalha na Eletronuclear, o fundo de pensão que tem lá, que cobre, contempla e complementa a aposentadoria do senhor, a Eletronuclear começa a parcelar dívida, o senhor vai ficar preocupado. Sim, mas não pode. E o senhor vai ficar preocupado, porque senão o senhor está novo ainda, quando chega lá para se aposentar depois de trabalhar 35, 40 anos, eu não tenho dinheiro. Mas por que eu não tenho dinheiro? Porque o gestor à época descumpriu. Ah, teve problema no governo passado? Teve. Mas não posso justificar o erro do governo passado cometendo outro erro nesse. Ah, todo mundo faz, eu também posso fazer. Não pode. E faço um apelo aos senhores vereadores, todos, da base, vereador Carlinhos Santo Antônio, vereador Fábio Macedo, vereadora Lia e vereador Godinho. Vereador Claudinho, que não está aqui, saiu. Eu, vereador Timóteo, vereadora Cássia, vereador Jorge Eduardo, já somos contra. Mas não queria votar contra. Eu queria que a gente suspendesse. Ah, mas está em regime de urgência especial. Podemos suspender. O plenário decide, delibera, a gente suspende a matéria. Não estou nem pedindo para votar contra ou votar a favor. Estou fazendo um apelo para que a presidente, doutora Cássia, coloque em discussão e votação. Vou levantar aqui como questão de ordem, para que a gente possa votar no plenário, atendendo a um apelo do Sindicato dos Servidores Públicos, para que a gente suspenda a votação, convoque o sindicato, convoque a Angraprev, convoque o conselho da Angraprev, convoque o secretário de administração para vir aqui e debater. Não precisa ser público, não. Podemos fazer lá embaixo na sala de reuniões. Se o problema é a publicidade, vamos fazer lá embaixo. Não quero fazer nenhuma festa em cima disso. Então vamos fazer reservadamente lá embaixo uma reunião de trabalho, mas com todos os atores, Câmara de Vereadores, Sindicato dos Servidores, Prefeitura pelo seu secretário de administração, Angraprev pelo seu presidente e pelo seu conselho, que é responsável. O conselho do Angraprev está sendo omisso nessa questão, está deixando o dinheiro fluir. Tem que se apresentar um pouco mais, tem que dizer para o presidente do Angraprev, José Antônio, que isso não pode acontecer. Senhora presidente, se eu entender que cabe algum outro argumento, eu peço à parte nos meus colegas, não quero aqui infringir a regra na presidência de Vossa Excelência. Obrigado. Pois não, vereador. Em discussão, os pareceres 012 e 013 de 2015 da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Presidente. Pois não, vereador. Eu levantei uma questão de ordem na tribuna e estou reafirmando aqui, para que se coloque em votação pelo plenário, para que a gente possa suspender a votação. Não estou pedindo para cancelar, para apenas suspender a votação, porque ela está em regime de urgência especial e ela não pode ser feita de outra forma, senão pela suspensão. Mas que a gente suspenda a votação dessa matéria até ouvir o sindicato, ouvir o secretário de administração, ouvir o Angraprev. Questão de ordem Só para pela vereador ordem, Lia. só como o vereador gosta de usar o regimento interno, eu sugiro que a consultoria passe para Vossa Excelência, vereadora Cássia, que o artigo 159, parágrafo 3º, impede a suspensão da matéria, uma vez que ela é regime de urgência especial. Preciso da orientação da consultoria jurídica. Bom, seguindo o regimento da casa, a matéria, por estar em regime de urgência especial, ela não pode ser adiada. Indeferido, com muito pesar. Mais uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Que a gente pudesse, pelo menos, então, marcar para segunda-feira, aqui com a base do governo, e que o governo se comprometa, já que a última votação é terça-feira, ela não se encerra hoje, sim, e ela se encerra na terça, que a gente saia com o compromisso de fazer a reunião antes da votação definitiva na terça-feira, aqui na sala das comissões, com o sindicato e com os vereadores, o secretário de administração, o presidente do Angraprev e o conselho de administração, na segunda-feira, aqui na sala das comissões. Se o governo se compromete a fazer isso, pelo menos. Bom, na verdade é uma questão que está aquém da minha alçada, mas eu acredito que os vereadores da base de governo podem aqui, na verdade, honrar um compromisso.
Preciso que, na verdade, alguém de vocês possa se manifestar com relação a isso. Pela ordem, presidente. Na condução do trabalho de hoje, Vossa Excelência pode convidar e o vereador pode convidar, não precisa do assentimento da base para isso. É só um vereador ou a própria presidência, nesse momento, incorporada por Vossa Excelência, solicitar, convidar os representantes do sindicato da ANAPREV para uma reunião. Não há problema nenhum de fazer o convite. O convite, na verdade, está feito. Porém, a presença dos membros do governo não depende, pura e simplesmente da minha vontade. Então, fica aqui, na verdade, o pedido para que a base do governo possa estar fazendo oficialmente esse convite. Com relação ao sindicato, eu daqui já me posiciono e já faço o convite. Pela ordem, presidente. Esse convite é institucional. Como a vereadora Elia falou, qualquer um parlamentar pode convidar, e daí vai caber ao governo, ao conselho e tal, vir para a reunião, não. Isso não passa pela questão da bancada parlamentar de partido A ou B, ou pela questão do governo. Passa pelo convite. Qualquer vereador tem o direito, a vontade e tal, de se exercer, de convidar, seja lá quem for. Se tiver o convite, tiver o aceite, nossos vereadores da bancada do PT, com certeza, estarão aqui para discutir. Como discutimos agora, Lacerda. Talvez o vereador José Antônio esqueceu de falar que o representante da ANGRAPREV esteve lá explicando, colocando as situações, as ponderações do porquê disso, e toda essa parte, pelo menos no entendimento da ANGRAPREV, o vereador Zé Antônio esqueceu de falar lá, na sua fala na tribuna. Porém, se o convite for aceito pelas instituições citadas pelo vereador, com certeza nós estaremos nessa reunião, para depois ter a segunda votação. Pois não, vereador, questão de ordem. Então, eu estou fazendo o requerimento e que Vossa Excelência encaminhasse hoje ainda e assinasse os convites nesse momento, convidando o sindicato a estar aqui presente para segunda-feira, às 15 horas, aqui na sala das comissões, encaminhasse o convite ao conselho do ANGRAPREV, ao presidente do ANGRAPREV, ao secretário de administração. A base do governo já está aqui, já está convidada, e na segunda-feira, às 15 horas, a gente vem para cá para discutir. Quem tiver a fim de resolver o problema, virá. Quem não tiver a fim de boicotar, não vem, não tem problema nenhum. Faz parte do processo. Mas fica aqui o requerimento para que Vossa Excelência já tome essa iniciativa. Pois não, vereador. Em discussão, os pareceres 012 e 013/2015 da Comissão de Justiça e Comissão de Finanças, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei 03/2015. Vereador Fábio Macedo. Pois não, vereador Carlinhos. Só está em discussão não, o primeiro parecer parecer. Da Justiça, perdão, okay. Só o 012, sim. 012, senhor presidente, vereadora Lia, vereadores presentes, pessoal que nos assiste em casa e público aqui presente. Eu fico triste, senhora presidente, quando eu vejo isso daí já tem uma coisa, já tem se tornado praxe por parte de alguns vereadores, de não partir para a discussão política pública de algumas situações, e sim tentar fazer um discurso midiático e um discurso meramente eleitoral. Isso preocupa, porque nós estamos num momento, como apontado por vereadores aqui, de dificuldade na cidade, de dificuldade orçamentária, de dificuldade estrutural, isso aí a gente não nega, e a gente perde, de repente, o foco de resolver os problemas da nossa cidade com aparição eleitoral. E aí eu falo claramente aqui, não vou ser deselegante, como o vereador Timóteo Cavalcante foi, de citar nome de vereadores com relação aos seus reclames, só que eu gostaria só de lembrar que durante 7 meses também da permanência dele da base, ele votava tudinho junto com o governo. Tudinho, sem exceção. Então, só um minuto, vereador, só para mim concluir minha linha de raciocínio. Então, eu não quero ser deselegante e nem, deixa eu usar um termo aqui para, de repente, não ser muito pejorativo, nem você, eu não vou dizer mal educado, mas eu vou dizer inconveniente, quando o senhor cita nome de vereadores, falando deles de forma pejorativa, e eu acho que não é legal. A gente tinha discutido isso aí ali embaixo há bem pouco tempo. E eu respeito totalmente a posição do sindicato com relação a entender que esse parcelamento não é adequado, só que eu não vou levar à risca a frase que o ex-vereador Aguilar falava aqui sempre, que base é base e pronto. Não é essa a questão. A questão é que nós temos o entendimento hoje que esse parcelamento, esse reparcelamento é fundamental justamente para poder garantir os anseios, os benefícios futuros dos próprios servidores.
Na legislação passada, no governo passado, não tinha essa obrigatoriedade da Câmara votar isso. Era feito a revelia, era feito à vontade do prefeito. Tanto que, quando esse governo assumiu, ele pagou toda a dívida do Angraprev anterior, porque não tinha essa necessidade. O ex-prefeito não precisava passar isso por essa casa. Então, é bom deixar entender isso. É melhor você ter um parcelamento hoje dessa dívida do que você ter uma dívida total, estrutural, no final do mandato. Isso é claro. E como a nossa presidente do sindicato falou, é verdade. Sem a gente poder regularizar essa situação, a cidade vai ficar em situação pior ainda, por causa do calque. Todo mundo sabe disso. E para que a gente possa rever essa situação, a gente tem que fazer esse parcelamento. Só um minuto, vereador Caraldinho. O vereador Zé Antônio, ele entendeu bem lá. Ele falou que ninguém veio aqui da situação. Veio sim. Nós tivemos a reunião lá embaixo, conversamos com relação a isso. A matéria encaminhada aqui, há tempos atrás, ela teve realmente uma questão de equívoco com relação aos prazos e às datas para que esse reparcelamento pudesse tirar a prefeitura do calque. Então, isso ficou claro para a gente lá para a base do governo. Nós estamos vindo aqui votar, simplesmente como o vereador Timóteo colocou de forma desrespeitosa, no cabresto. Esse é o entendimento nosso. Esse é o entendimento nosso. Como nós entendemos também, quando a gente acha diferente o pensamento do líder da oposição, que os outros vereadores vão e votam da forma que o líder pensa. Agora, eu não acho que é voto de cabresto, eu acho que o líder da oposição conseguiu convencer os demais vereadores que o caminho a se votar era aquele. Então, é desrespeitoso e desnecessário criar essa situação de colocar os vereadores numa situação pejorativa. Aí eu peço que o vereador reveja esse tipo de fala, para que a gente possa manter uma situação harmoniosa, como nós tivemos aqui na terça-feira passada, quando os vereadores convocaram, os vereadores da oposição convocaram, deixa claro aqui que a gente não ia aprovar, realmente foi uma comida de mosca nossa, só que nós tivemos uma sessão aqui excelente, no qual foram apontados os problemas da cidade, foram apontados possíveis soluções, foram questionados devidas situações. Eu acho que é esse rumo que esse parlamento tem que ter, para que a gente não possa correr o risco de acontecer como semana retrasada e mês passado, que a gente perdeu totalmente a civilidade aqui dentro desse plenário. Então, eu peço ao vereador Timóteo, mais uma vez, para que ele possa, mesmo dentro do uso e do direito dele de usar essa tribuna e se expressar livremente, que esse é um direito parlamentar, que ele possa se conter com relação aos outros parlamentares. O vereador Timóteo pediu primeiro, Claudinho, daí eu passo para Vossa Excelência, depois o vereador Zé Antônio. Bom, tem 5 minutos ainda. Se o vereador ficou chateado, peço desculpa. Tá, eu só falei, só citei o nome, realmente, das pessoas que votam do lado do governo. Se isso envergonha ou deixa chateado, vereador, me desculpe, mas é o que acontece. E na questão que o vereador citou, que eu fiquei na base 7 meses, aí é uma inverdade. Eu fiquei 3 meses e só saí quando a prefeitura não queria dar o reajuste salarial do servidor e a prefeitura também queria tirar a passagem do real. Aí foi a gota d'água. Okay. Por isso que eu saí da base. Okay. Então, vereador, posso concluir? E é por isso que eu saí da base. E a questão até que o vereador comenta da CPI, que eu retirei sim. A prefeita tinha eu estava na base 3 meses, e eu ainda estava na base. E ela me convenceu que com 3 meses ainda era pouco tempo, e eu retirei. Agora já se passou 2 anos, aí não tem condição. Okay. Mas eu não cito mais o nome dos senhores. O povo está vendo. Desculpa. Tudo bem, vereador. Mas só que a gente está falando em questão de verdade, na verdade o senhor não saiu por causa disso, não. O senhor saiu quando o seu regional lá do Parque Mambucaba foi exonerado por causa daquela confusão que teve lá na Igreja Católica. Depois daquele dia que o senhor saiu. Vereador Claudinho. Depois o vereador Zé Antônio. Vereador Fábio Macedo, obrigado pela parte. Bom, eu concordo com Vossa Excelência e concordo também na questão da legalidade. Vou votar sempre pela legalidade. Se é legal, se é uma situação de melhorar, de ajudar, dentro das possibilidades do momento, vou votar favorável, com certeza. Quanto ao vereador Timóteo, o vereador Fábio Macedo fez um questionamento tranquilo. E aí eu acho que o vereador Timóteo se perde, fica muito nervoso, não sei, precisa tomar um calmante, alguma coisa assim. E aí ele sai metralhando todo mundo. O vereador Jean nem presente estava. Eu acho que isso é uma falta de respeito maior ainda. Tem que falar quando ele está presente, onde ele possa se defender. Quanto ao meu nome citado, vou falar aqui tranquilamente. Não me sinto dessa forma,
Não voto porque sou base, não concordo com essa teoria. Voto quando acho correto e sou responsável pelas minhas ações. E se eu fosse pensar da forma que o vereador Timóteo pensa, eu ia falar também, como ele falou, citou aqui de forma pejorativa, colocou todos nós como pau mandado, né? E aí eu ia falar também, vereador Timóteo, da mesma forma que quando o líder da oposição, e aí eu falo de forma respeitosa, fala todo mundo vamos sair, o vereador Timóteo sai também, não sabe nem porque está saindo. Obrigado pela parte. Vereador Antônio. Esclarecer 3 coisas, vereador. Segundo, a gente deveria, e eu acho aí que o senhor tem o hábito de sempre repetir isso, de coisas que não são pronunciadas. Eu em nenhum momento falei na tribuna que aqui não veio ninguém. Não disse aqui não veio ninguém. Falou que não tinha tido discussão. Não, discussão oficial não teve. Nós tivemos uma discussão lá embaixo. O José Antônio dos Remédios, quando me ouviu falar na tribuna e atribuía a ele a culpa por isso, ele veio correndo. Ele estava no bar. Ele disse que estava no bar, na padaria, tomando um café, ou na garagem, no estacionamento, um negócio desse. E ele, olha, o motorista falou que estão falando de você na Câmara. Ele veio para cá. Descemos por 10 minutos para ouvi-lo. Os argumentos dele foram expostos. Nós nos posicionamos contra. Dissemos para ele, vamos lá para cima, vamos votar contra, porque os seus argumentos não convenceram. Então é preciso esclarecer, porque senão parece para as pessoas que tem gente aqui jogando de 2 lados ou costeando o alambrado, porque não faz parte. Porque senão daqui a pouco vai começar a não fazer mais sentido participar de conversa que o senhor esteja. Porque o senhor vem para cá e coloca de uma forma como se as pessoas estivessem distorcendo ou omitindo ou escamoteando verdades, o que não é o caso. Eu acho que nós, parlamentares, quando estivermos conversando e conversarmos lá embaixo na sala das comissões, ela tem que ser colocada de forma clara aqui em cima, para não haver essa questão. E a outra, vou deixar claro aqui para todos os vereadores, não tem líder de oposição, não. Eu não sou nem líder do PCdoB mais, porque já estou fora. Quanto mais líder da oposição. Cada um tem a sua cabeça e as pessoas votam pelo bem do seu município. E não se incomodam de estarem na oposição. Como a base do governo se incomoda ou se sente envergonhado quando a gente diz cada um de vocês que fazem parte da base do governo. Só isso. Ok. Só para esclarecer, o tempo está acabando, eu gostaria de pedir à presidenta pelo menos mais 1 minuto do meu tempo, se for possível, tendo em vista que não vai passar disso. Meu líder da oposição, o que acontece? Eu falei o entendimento e o sentimento que eu tive lá embaixo, eu não tentei vir aqui desvirtuar nada. Se os demais vereadores que estavam lá entendam que não foi isso que foi discutido lá, paciência, aí eu sou obrigado a pedir desculpa para o líder da oposição. Mas eu queria só tocar num assunto bem rapidamente, aproveitando até que o Nelson está ali. O vereador Zé Antônio colocou aqui a situação do atraso do pagamento do repasse para as creches lá do Parque Mambucaba e da Santa Rita. Realmente é uma coisa preocupante, é uma coisa que a gente não pode simplesmente entender como normal. Agora, o que foi passado para a gente pela Secretaria de Educação é que, justamente por esse problema financeiro que a cidade atravessa, foi priorizado naquele momento o pagamento da pestalose e do asilo. Agora, eu só gostaria de lembrar, e às vezes alguns vereadores me criticam muito quando eu faço essa lembrança, principalmente o vereador Elinho, que não está aí, mas eu não posso deixar de falar com relação a isso, que na gestão a qual o vereador Zé Antônio era um dos líderes, talvez não exerceu a liderança do governo, mas foi presidente dessa casa, inclusive, até intervenção nas creches houve, até intervenção, justamente por falta de pagamento, justamente por falta de acerto com funcionários. Agora, eu volto a dizer, eu acho que o momento nosso, tanto nesse assunto pontual que eu estou citando, como outros, é buscar solução. Eu não vejo por que, por exemplo, o governo, a Secretaria de Educação, voltar a sentar com o Nelson para ver a questão da reabertura ou de outro convênio com a creche dele, se adequando naquelas situações que foi ponderada pelo governo na época, de situações que não estavam de acordo, segundo o governo. Por que não? Por que não voltar e sentar? Se a gente está buscando solução, é isso que a gente tem que fazer. Não partir para a questão de apontamento, de crítica, de colocação. Acho que a gente chegou no momento agora, dessa casa, ter os debates políticos, nós estamos chegando próximo ao período eleitoral vindouro, só que eu acho que tem tempo ainda da gente deixar um pouco de ser midiático, de ser totalmente eleitoreiro, e dispensar um pouco dos nossos esforços, do nosso trabalho aqui,
em prol da cidade de Angra dos Reis. Senhor presidente, são essas minhas palavras. Obrigada, vereador. Antes da votação, presidente, Pois não, vereador. nós não sei que tem algum vereador que vai falar ainda pela ordem do dia. Eu só quero falar exatamente Eu antes vou da votação. Vou colocar em discussão. Então Vou tá. colocar em discussão Tá. ainda. Eu quero levantar uma questão de ordem antes da votação. Pois não, vereador. Em discussão, o parecer 012/2015 da Comissão de Justiça opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Com a palavra, o vereador Godinho. Eu já vou me antecipar. Eu faço parte da Comissão de Finanças e o vereador Farmacedo da Comissão de Justiça. Então, estamos debatendo aqui sobre a questão da legalidade, da constitucionalidade da matéria. E assim compreendo. E quero agradecer a presença do vereador, do presidente do ANGRAPREV, que esteve conosco no sentido de colaborar no esclarecimento para que os vereadores e as vereadoras pudessem também participar desse esclarecimento, que foi muito importante a sua exposição e a clareza com que o presidente da ANGRAPREV conseguiu colocar lá para todos os vereadores que puderam participar dessa discussão. Primeiro é compreender, e aí alguns que me antecederam conseguiram deixar isso bem claro. Primeiro, o município não está dando calote em ninguém. O que o município está solicitando é o parcelamento dessa dívida. Uma dívida que não é de hoje, é uma dívida que já é anterior a esse governo. E é necessário, e foi frisado pelo presidente, dizer o seguinte: o governo atual conseguiu, ao longo desses 2 anos de governo, eliminar as dívidas que já tinha quando ele assumiu o governo. Isso é importante que deixar claro, foi dito pelo presidente da ANGRAPREV. Essa é a questão. Segundo, o Brasil passa por uma situação financeira muito, muito difícil. Não é somente o município de Angra dos Reis, o próprio Estado, e aí estou falando do nosso Estado, acabou de estar cortando várias gratificações, está fechando, diminuindo as questões da secretaria, diminuindo isso e aquilo, está fazendo várias ações por conta da questão financeira, e que não é somente no município de Angra dos Reis. E por que eu estou trazendo isso enquanto reflexão? Se o município está no calque, ele não consegue receber recurso do governo federal, do governo do Estado, não consegue ter a sua parceria. Imagine só a eletronuclear que tem as contrapartidas. O município deixa de ter essas contrapartidas por conta disso. É esse tipo de questões que eu quero deixar para o município. Essa é a política que eu quero fazer, que quanto pior, melhor. O debate da eleição, já disse aqui dessa tribuna, faremos no momento oportuno, não tem problema nenhum. Eu acho que isso vai acontecer em cada momento. Agora, não pode, e aí a gente, enquanto parlamentar, enquanto político, permitir que, enquanto pior, melhor, fique o nosso município. Permitir que o município continue e permaneça no calque é permitir que a gente não receba verba dos governos estaduais, do governo federais, e não receba as contrapartidas aqui da eletronuclear ou qualquer outra contrapartida que possa ser de qualquer outra instituição, outra empresa. É necessário, nesse momento, que tenha uma clareza. A oposição disse, votou, foi favorável à matéria lá atrás. Foi favorável. E é necessário que a gente tenha entendimento. E é necessário que eu compreendo quando aqui é colocado, e aí discutido assim, olha, por que não permitir que as pessoas falem? Esse parlamento sempre deixou e permitiu. Nós estávamos debatendo uma matéria que é super importante. Vou permitir, vereador, só um momento. E que era possível ser feito essa colocação posterior a essa votação. Era isso que a gente estava colocando naquele momento. Nenhum impedimento de ninguém fazer uso da tribuna, porque esse parlamento nunca se o fez. Pois não, vereador? É só para esclarecer que na última mensagem eu também fui contra, tá? Eu sou oposição. Você falou que a oposição toda votou, eu votei contra na outra e votei contra nessa. O que eu quero dizer, vereador, é que nós não, existe um setor que está tentando antecipar um processo que vai chegar o momento. É isso que eu quero dizer para Vossa Excelência. E aí eu
disse para Vossa Excelência, que aí conseguiu ouvir, é que esse processo, quando se der, nós vamos fazer o processo da disputa naturalmente. O que eu não posso, nesse momento, é permitir que o município fique quanto pior, melhor. Esse é o tipo de debate que está sendo travado aqui, porque o que nós estamos dizendo, o município está passando por uma dificuldade financeira enorme, todo mundo sabe disso, não é só o município de Angra dos Reis, é o Estado, é o país, e para que a gente possa resolver esse problema, para que a gente possa começar a receber recursos do governo do Estado, do governo federal, da eletronuclear, que é a questão das contrapartidas, é necessário que a gente aprove essa matéria o mais rápido possível, aí daí regime de urgência especial, para que a gente possa, o mais rápido possível, votar essa matéria e o município fazer todos os trâmites, assim como também o próprio Angaprev precisa fazer todos os trâmites da entrada do Ministério da Previdência Social. Tem todo um caminho a percorrer, que não é assim de hoje para amanhã. Então, por conta disso, vereador, faço essa leitura. Então, é por conta disso. E aí, eu só vou solicitar. Vamos garantir a fala do vereador. Quero agradecer, presidente, pela... Não tem... Quando eu estava aqui, eu ouvi claramente a opinião de todo mundo, e não fiz, nem pedi a parte, até para que permitisse cada vereador e quem estava usando a tribuna, de fazer a sua reflexão, a sua análise, sem interromper. Foi nesse sentido. Concluo dizendo, é importante que a gente faça a votação dessa matéria hoje, para que a gente possa permitir também que o município de Angra dos Reis possa sair do calque e o município receba as verbas do governo federal, do governo do Estado, receba as parcerias que possam estar recebendo nesse momento. Senhora presidente, essas minhas palavras. Em discussão, parecer 012/2015, da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei. Bom, em votação, com a palavra o vereador Jorge Eduardo, que está cedendo tempo para o vereador doutor José Antônio. Ô Zé, me dá uma parte antes de começar, só para mim. Quando tu chegar lá, me dá uma parte. Senhora presidente, senhores vereadores, uma parte para o vereador Timóteo. Não, é rapidinho, só para esclarecer. O Fábio Macedo falou que o vereador Fábio Macedo, calma, vereador, você chamou a Conceição Raba, errou, eu errei, é Conceição Raba. Mas vamos lá. Eu, quando me dirijo eu estou falando... Eu falo Vossa Excelência, então, por favor, respeite. Vossa Excelência, vereador Fábio Macedo, a gente tem o direito de errar. O senhor errou, chamando a prefeita de Conceição Roba, e é Raba. O senhor errou também. Vereador Zé Antônio, eu fui citado aqui pelo nobre, excelentíssimo vereador Fábio Macedo, que falou que nós somos pau-mandado do senhor. Daí a prova. Ele votou favorável na outra mensagem, eu votei contra. Então, nem tudo que o Zé Antônio, que nós escolhemos ele como líder, porque é advogado, conhece de lei, nem tudo escolhemos ele líder. Mas se eu achar que mesmo ele sendo líder, ele está errado, eu vou votar contra. Essa é a diferença. E aí, até que me prove o contrário, eu queria que a base fizesse o mesmo. Não vou citar mais nome de ninguém, que eu chateei, eu envergonhei. As pessoas não querem que fale o nome delas. Elas querem votar do lado da prefeita, mas não querem que fale o nome. Obrigado, Zé. Primeiro, me sinto lisonjeado pela forma que os vereadores que são da oposição se dirigem a mim e dizem que gostam de seguir minha orientação, por experiência, por estar aqui no segundo mandato. A diferença entre nós aqui da oposição, por exemplo, o Timóteo, na mensagem passada, eu encaminhei que votasse contra, e ele encaminhei que votasse a favor, e ele votou contra. Qual é a vantagem que tem aqui na oposição? Se eles contrariarem a minha opinião, os da oposição não perdem cargo, os da base do governo perdem cargo. Essa é a diferença entre nós e eles, né? Tem uma diferença.
Eu quero dizer ao vereador Godinho, e ele sempre vem aqui e fala que está se antecipando e que a eleição será feita no momento oportuno. É verdade, a eleição será feita no momento oportuno. E nós estamos aguardando, ansiosos, o momento oportuno para derrotar esse governo que está aí. Nós vamos derrotar. Não tenha dúvida, vereador Godinho. Vamos esperar, faltam exatamente 21 meses. Eu tenho um calendário lá em casa, todo dia que eu saio eu faço um X num dia. É um dia a menos que essa prefeita está aí. E venho para cá feliz, porque eu sei que é um dia a menos que ela está. E não tenha dúvida, em outubro de 2016, nós vamos derrotá-los nas urnas, não tenha dúvida. Isso é líquido e certo para nós. A segunda é que, neste momento, nós não estamos discutindo a eleição de 2016. Nós estamos discutindo a incapacidade administrativa deste governo, que faliu esta prefeitura. A prefeitura está falida e tem um responsável, com nome, identidade, CPF e endereço. O nome dela, como diz o vereador Jairo, é Maria da Conceição Caldas Rabas, mora ali na Avenida Raul Pompeia. Esta é a culpada por falir o município, não tem nenhum outro. Quando o vereador Godinho diz, mas o Brasil está falido, mais um motivo, eles faliram os dois, faliram o governo federal e faliram o municipal. Faliram os dois estão falidos por culpa do PT. E isso eu não tenho a menor dúvida. Uma parte, vereador. Dou a parte sim, vereador Fábio Macedo, por não. Eu só gostaria de lembrar, Vossa Excelência, engraçado, semana passada eu estava até escutando, em respeito aqui, eu não vou ser hostil com ele, a fala do vereador Jairo, na qual o senhor segue no mesmo caminho, falando com relação à questão partidária, explicitamente do Partido dos Trabalhadores. Tanto aqui nessa casa, quanto no governo federal, nós temos um governo de coalizão, no qual todos os partidos aqui dessa casa fazem parte do governo federal. Ou o PR não faz parte do governo federal, ou o PSD não faz parte do governo federal, ou o PCdoB não faz parte do governo federal. Eu não estou no PCdoB. Ou o PROS não faz parte do governo federal. Logo, essa crise que realmente existe, ela não pode ser reputada ao Partido dos Trabalhadores, e sim a todos os partidos, menos ao senhor que nem partido tem. Agora está pulando de galho em galho, procurando alguma situação. Não tem nem até agora destreza ou, na verdade, percepção de saber aonde milita. O PCdoB, da qual o senhor sempre elogiou, da qual o senhor sempre reiterou a pujança do partido, sempre fez parte de uma coalizão com o Partido dos Trabalhadores e também foi envolvido em N escândalos. Ou o senhor se esqueceu do ex-ministro Orlando Silva? Só para citar um exemplo. Então, logo, eu gostaria de pedir, eu sei que essa aqui é uma casa política, como eu falei, o processo eleitoral, infelizmente, sempre vai estar em voga, mas eu também não vou permitir, calado, embora escute e respeito, que o senhor achincalhe o meu partido. Vou dizer duas coisas para o senhor, respondendo à sua questão, à sua parte. Primeiro, e isso foi, e não tem nenhum problema dizer isso aqui, meu processo de expulsão do PCdoB foi exatamente por me posicionar contra a política, porque eu sempre disse que o PCdoB era um apêndice, era um penduricalho do PT e dizia amém a tudo isso. E mais, o Orlando Silva só se deu mal porque ele colocou no seu ministério um capataz do Agnello Queiroz, que era o João Dias, aquele policial, que entrou dentro da sala do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, com um pacote de 200 mil e devolveu. Toma, eu não quero mais esse dinheiro que é de vocês. Isto ele fez. Jogou em cima da mesa do governador. Então, por eu entender, vereador Fábio Macedo, por eu entender que este governo do PT, este governo do partido, eu posso afirmar, todos os escândalos, todos, Mensalão, Petrolão, quem chefia é alguém do PT, todos, em todos os escândalos, o chefe da quadrilha é alguém do PT, todos, e isso eu posso afirmar aqui taxativamente. Ontem mesmo, o município de São Sebastião do Alto, o prefeito do PT foi cassado, assumiu o vice, ontem ele foi preso com 100 mil de propina na mala do carro.
aqui na região serrana. Então é uma coisa que está enraizada, está no DNA. Ou nós não podemos dizer, veja bem, eu vou afirmar, a Petrobras, a Sete Brasil deve para o Brasfels, vou dar, vereadora, a Sete Brasil deve para o Brasfels 700 milhões. Ontem e hoje a imprensa está divulgando que a Suíça congelou e está repatriando para o Brasil 1 bilhão e 300 milhões de reais oriundos da corrupção na Petrobras. Eu estou falando de 1 bilhão e 300 milhões que a Suíça congelou. Verba que poderia estar aqui, resolvendo o emprego do Brasfels, resolvendo o emprego da Eletronuclear, e não está. Então, hoje, não dá para não dizer que o Partido dos Trabalhadores é um partido que está roubando o país, roubando as estatais, roubando o dinheiro do povo brasileiro, roubando o sonho de quem acreditou nesse partido. E eu acreditei. Graças a Deus tomei o meu rumo, porque na minha estrada anda comigo quem eu quero. Aqueles que eu entendo que não servem, eu largo para trás. E prefiro até seguir sozinho, mas quem está seguindo comigo são os meus amigos. Vereadora, eu tenho 1,50, mas como eu sou democrata, eu gosto de dar uma parte, então não vou deixar de... Não, é rapidinho, só que eu queria que o senhor falasse sobre a lei, aí já perdeu o tempo, não faz mal não. É porque eu fui, obrigado, é porque eu fui citado nessas... Voltando na lei, acho que o Partido dos Trabalhadores, hoje, está rasgando a sua história. Hoje, o PT, em relação aos servidores públicos, em relação ao futuro dos aposentados do serviço público desse município, os 3 vereadores do PT, Godinho, Li e Fábio Macedo, estão rasgando essa história. E com certeza estão envergonhando a muitos daqueles que são militantes do partido, que pertencem aos quadros dos servidores públicos do município, estão envergonhados de estar olhando pela TV Câmara e saber que a sua bancada que eles ajudaram a eleger, em nome do sei do quê, em nome de quais interesses estão lhes traindo, estão rasgando essa história. Tenho certeza que muitos deles estão envergonhados. Muitos deles estão olhando para essa Câmara hoje e estão dizendo, meu Deus do céu, por que eu ajudei a eleger o Fábio? Por que eu ajudei a eleger a Lia? Por que eu ajudei a eleger o Godinho? Para eles rasgarem a história nesse dia, para eles olharem para os servidores públicos e virarem as costas. É neste momento que o parlamentar diz de que lado ele está, se ele está do lado daqueles que o elegeram, ou se ele está do lado daqueles que defendem interesses que nós sabemos, muitas vezes não é muito escuso. Obrigado, presidente. Pela ordem. Pela ordem. Fui citado nominalmente, eu tenho o direito regimental de pedir pela ordem. Vereador. Não, só gostaria de reiterar dentro do descontrole, mais uma vez o vereador José Antônio, que já está se tornando comum aqui nessa casa, que eu não vou mais, vereador José Antônio, tratar a Vossa Excelência de forma pejorativa, chamando o senhor de mentiroso. Nem vou te dar mais o boneco do Pinóquio, inclusive eu acho que eu errei naquela sessão, porque não com relação ao que eu penso da postura do senhor de sempre tentar contar uma mentira, sempre tentar criar um fato para se aparecer. E eu volto a dizer, eu não tenho vergonha nenhuma dos votos que eu tenho aqui nesse plenário, como eu tenho certeza que se eu fosse apontar algumas situações aqui, não ia ficar agradável para nós, vereadores, com relação à questão de voto. Talvez algumas pessoas aí também pensem, por que que eu fui votar num vereador que só pensa em destruir, não em construir? Eu não vi, em nenhum momento nessa legislatura até agora, o senhor colocar uma situação de propositura para essa cidade, e sim de querer destruir uma situação, de querer se garibar ou de querer se viabilizar eleitoralmente. Isso é muito feio. Agora, a população, ela enxerga isso, ela vê isso e ela sabe separar o joio do trigo. Não é nenhuma nem duas vezes que a gente encontra pessoas na rua que falam o que é aquilo, o que é aquele vereador. Então, o senhor não acha que o senhor está com a pompa toda. A eleição para deputado estadual mostrou que esse discurso mentiroso, esse discurso tendencioso, esse discurso malicioso de Vossa Excelência não chega a lugar nenhum. E eu não tenho vergonha nenhuma dos meus eleitores. E eu tenho certeza que a grande maioria que votou em mim também se sente orgulhosa por eu representá-lo nessa casa. Claro que vai ter controvérsia, claro que vai ter votações, vereador, por favor, vamos dar continuidade à sessão. Mas eu tenho certeza absoluta disso que eu estou te falando. Agora, do senhor também, tem gente que concorda, mas pode ter certeza, a rua fala,
Tem muita gente que tem vergonha, não de ter votado, mas tem vergonha de Vossa Excelência pela história regressa de Vossa Excelência. Eu vou pedir para cortar atual. o microfone, a gente tem que dar continuidade à sessão. Em discussão, parecer 012/2015 da Comissão de Justiça. Com a palavra, a vereadora Lia. Tá certinho. Senhora presidenta, vereadora Cássia, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes em nosso plenário, cumprimentar a direção do sindicato aqui presente, os servidores, a todos que nos assistem em suas residências. Senhora presidente, na verdade, a gente está discutindo a mensagem 006, que trata do pedido do governo municipal para parcelar um débito com relação à Previdência Social dos trabalhadores. E aí eu queria só fazer uma pequena introdução para dizer o seguinte: eu tenho 54 anos de idade, sou filha desta cidade, estou no meu 4º mandato de vereadora, chegando aí a quase 16 anos nessa Casa Legislativa, e eu primo sempre pela tranquilidade, da transparência e da honestidade nas minhas ações. Todas as matérias que eu subo desta tribuna e faço uma defesa a favor, ou que venho aqui, como nos governos anteriores, e faço uma defesa contrária, eu faço com o pensamento no compromisso que eu assumi com o eleitor quando eu andei na rua pedindo voto. E, principalmente, com o compromisso que eu tenho com esse eleitor quando eu vou ao shopping fazer compra, quando eu vou no supermercado fazer compra, quando eu vou para a igreja, quando eu vou a uma festa, que eu encontro com o eleitor olho no olho e posso falar com ele da responsabilidade que eu tenho, que não é minha, mas é aquela responsabilidade que o povo me deu ao me eleger vereadora pelo meu 4º mandato. Então, eu queria fazer só essa introdução, porque eu fiquei muito triste com a fala de me chamar, dizer que aqui tem que ter responsabilidade. Eu não estou aqui de forma irresponsável. Eu tenho responsabilidade com as minhas ações e com os meus atos nesta casa. Então, não suba aqui levianamente para falar mal de ninguém, muito menos para defender uma matéria da qual eu não tenho certeza daquilo que eu estou votando. Neste momento, eu quero dizer que eu voto favorável à mensagem da prefeita, porque eu não queria, e eu abro um parênteses para dizer isso, eu não queria estar votando essa matéria aqui, como nenhum de nós queríamos, e tenho certeza que a prefeita, muito menos, queria ter que mandar para esta casa uma mensagem pedindo parcelamento para pagar uma dívida que ela tem com o Instituto de Previdência do Servidor Público Municipal. Ela, servidora pública estadual, não gostaria de estar fazendo isso, mas as condições levaram até o ponto dela ter que pedir este parcelamento. E hoje, nós aprovarmos o parcelamento não é votarmos contra o servidor. Aprovarmos o parcelamento hoje, pelo contrário, é garantir que o servidor público vai receber a sua previdência quando ficar na idade de se aposentar e que não vai ter prejuízo sobre ela. Não é levianamente que nós vamos votar esta matéria. A matéria, ela é de interesse do servidor, sim, mas ela é uma obrigação legislativa votar, porque se nós não votarmos, nós temos 2 complicadores que nós vamos encontrar pela frente. O primeiro complicador é que o servidor não vai ter garantido a sua aposentadoria no futuro, porque não vai ter uma lei que a prefeita possa pagar. Se for para a justiça, o juiz vai parcelar, porque a lei permite a ela o parcelamento. Segundo, o município pode perder recurso, o que é pior ainda, porque se hoje nós já temos uma dificuldade, os repasses do governo federal serão cancelados e suspensos, porque a prefeitura está suja com a previdência do servidor, e isso já pesa imediatamente no governo federal. Então, eu estou aqui hoje dizendo, Ana Maria, presidente do sindicato, e que você leve para a diretoria, que eu estou assumindo a condição de votar esta lei, sim, mas esta lei hoje é
benéfica a vocês, porque se não for dado o parcelamento, vai ser muito pior para o servidor, muito pior para o município de Angra dos Reis, e eu não posso, na função de legisladora que o povo me deu, quando me elegeu vereadora, me omitir nesta função. Segundo, existe um outro momento em que aqui dessa tribuna foi pedido que é para discutir o orçamento. Isso independe. A lei de hoje independe da discussão, da qual a Câmara já está providenciando para segunda-feira, para discutir o orçamento, para discutir a Previdência, para fazer uma mesa redonda com os interessados. Isso não impede a minha votação de hoje. Terceiro, para dizer para aqueles que subiram à tribuna e disse que a prefeita não vai pagar, só para dizer a vocês, até 2014, não era obrigado a vir para o Poder Legislativo as autorizações dos prefeitos para parcelar os débitos com as suas previdências privadas. A portaria é de 2014, a portaria 21 de 2014, que obriga a vir para a Casa Legislativa, porque até então nós não recebíamos o poder de votar a permissão para os prefeitos parcelarem a dívida, a ponto de esta prefeita que está aí, que todo mundo diz que não vai pagar a Previdência, ter assumido o compromisso e pagar da dívida do governo anterior. Ela pagou 18 prestações de R$400 mil para a Previdência, deixada pelo governo anterior, e ninguém sabe disso, talvez nem o sindicato saiba disso, só a Previdência, só o presidente da Previdência e o Conselho sabe disso, mas ninguém, ela não saiu para a rua dizendo que ela teve que pagar essa dívida do governo anterior, mas ela cumpriu. Se ela cumpriu o do governo anterior, ela não vai cumprir o dela? Isso é brincadeira, gente. Ela pagou R$7.200.000 para a Previdência de um governo passado. Ela não vai pagar o dela? Claro que vai pagar. Isso é querer jogar a culpa nela numa coisa que não lhe pode ser atribuído, porque ela tem honrado com todos os seus compromissos. Está atrasado, está devendo, não é ruim. O ruim é não pagar, mas ela assumiu que tem a dívida e que está pagando. Então, nós não podemos acusar alguém porque ela deve algum fornecedor. Nós temos é que dizer, e ela está reconhecendo que eu devo, quero pagar, e a forma que eu tenho de pagar é essa, porque ela tem que pagar o passado e o presente, o passado e o presente. E mais, a condenação dela, lido aqui numa sentença judicial, é com relação ao servidor público, ao desconto que ela faz do servidor público. E este desconto está em dia. O que ela está devendo é a parte patronal, que ela está pedindo agora que a gente possa parcelar e pagar. Então, a minha atitude dessa tribuna, e eu olho no olho de qualquer servidor público para dizer para ele, não estou votando contra você, estou votando para te ajudar a receber no futuro a sua aposentadoria. Obrigada, senhor presidente. Em discussão, parecer 012/2015 da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 03/2015. Objeto da mensagem da prefeita. Vai votar, presidente? Pois não, vereador. Eu ia pedir ao vereador Godinho para ocupar a presidência para que eu pudesse usar a palavra. Por favor, vereador Godinho. Bom, boa tarde a todos, né? Pelo adiantado da hora, já se passam de 2h20 da tarde. E assim, hoje eu chego aqui agora, ao final dessa discussão, realmente com um nó na cabeça, visto a fala do presidente da Angraprev, a fala da presidente do sindicato, Ana Maria, a fala dos vereadores e, ao meu ver, a solução imposta seria realmente a gente, já que não dá para suspender a matéria regimentalmente, acho que deveríamos rejeitar a matéria para que ela possa realmente ser discutida, porque o que, ao meu ver, hoje está acontecendo aqui nessa casa é que a prefeitura está em encaminhamento um pedido de parcelamento de uma dívida e a vontade do servidor é outra.
eu fui eleita dentro dos meus eleitores, muitos deles servidores públicos, eu não posso, na verdade, aqui, votar contra a vontade do servidor público. Tenho muita preocupação de como as coisas estão sendo encaminhadas e tenho muita preocupação com a fala de alguns vereadores aqui. Fala muito equivocada. Não posso deixar de colocar aqui com relação ao que o vereador Fábio Macedo falou, em relação ao partido. Nós temos, sim, a questão partidária, mas, antes de tudo, a gente tem que ter também a nossa postura individual, o nosso posicionamento individual e não servir de voto de cabresto de partido. E eu, sendo do PSD, que hoje faz parte da coalizão ao governo federal, não posso, pura e simplesmente, só porque sou do PSD, me colocar a favor dos descalabros que andam acontecendo aqui na cidade e no governo federal. A minha opinião, a minha cabeça, o meu raciocínio vão acima de decisões partidárias. E se eu tiver que, na verdade, responder por isso, prefiro ser expulsa e até abrir mão da política do que servir de massa de manobra de partido, principalmente quando se mete em questões erradas e que prejudica a população do nosso país como um todo. Uma coisa que me preocupa também é que, na verdade, eu fui eleita vereadora para a gestão atual, a partir de 2013, quando assumimos o mandato. Então, o que foi feito, eu não posso responder pelo que foi feito no passado, mas eu posso colocar, sim, que, para mim, tem uma diferença muito grande de você pagar uma dívida de 400 mil e deixar essa dívida hoje, que já passa de milhões, ser arrastada. Então, ficam aqui, na verdade, um nó na minha cabeça com relação a algumas falas que são feitas aqui nessa tribuna. Mais uma vez, faço um apelo para que os servidores, assim como também os representantes da Angraprev, que nós possamos fazer uma discussão ativa, que essa lei hoje possa ser rejeitada, para que nós possamos discutir e chegar a um consenso do que é melhor para o servidor, sem deixar de atender às necessidades da prefeitura, né, aos anseios da prefeitura. Mas, enfim, acho que nós perdemos uma grande oportunidade quando essa casa rejeitou a denúncia que foi encaminhada, porque um dos objetos de denúncia foi justamente essa questão do repasse da Angraprev, que era uma questão obscura. Então, infelizmente, naquele momento, nós deixamos de exercer a nossa função de fiscalizar o Executivo Municipal, mas hoje temos uma nova oportunidade de rejeitarmos esse processo e voltarmos a discutir ouvindo todas as partes interessadas, não só pura e simplesmente estar aprovando o que é encaminhado e é empurrado goela abaixo. Então, eu aproveito a oportunidade que a base de governo possa realmente repensar, que a gente possa realmente escutar o anseio do servidor aqui representado pela presidente do sindicato e pedir realmente pela rejeição dessa mensagem, para que ela possa ser discutida e futuramente reencaminhada para essa casa. Hoje não... Pois não, vereadora. Não, eu esqueci. Obrigada, vereadora. Eu esqueci só de avisar que, na segunda-feira, às 14h30, eu estou com a comunidade da Vila Velha, a doutora Catarina, no evento das mulheres. Então, eu não vou poder, vou pedir, inclusive, que um assessor possa estar, mas eu estou na Vila Velha, nesse horário, segunda-feira, às 2h30 da tarde. Daí, sabemos que cada um tem os seus compromissos, daí a importância de hoje, na verdade, a gente tentar entrar num consenso. Se a senhora não pode estar presente, acredito que outros membros da base possam estar presentes, será passado para a senhora, mas acho importante que nós possamos abrir esse canal de conversa do sindicato, da Angraprev, que a Câmara possa realmente participar, até porque, eu, sinceramente, eu não fui eleita para ficar tomando rodo, para ficar aqui vendo as mensagens sendo passadas goela abaixo, e, infelizmente, é o que está acontecendo aqui nessa casa. Infelizmente, o que está acontecendo é que nós estamos deixando de exercer o nosso papel fiscalizador e acatando tudo que é feito a bel prazer do Executivo Municipal. Então, por hora, presidente... Pois não, vereador. Não, só para esclarecer, em nenhum momento eu falei que Vossa Excelência é obrigada a votar em A ou B por causa de questão partidária, pelo fato do PSD, a nível nacional, fazer parte da coligação. Eu só falei que, mesmo não podendo colocar tudo num pacote só, a gente tem que ponderar quando a gente leva um problema institucional, um problema
governamental a questões partidárias. Com relação à questão de situações passadas, de nós estarmos na legislatura agora, é óbvio que a gente está legislando agora e a preocupação maior do nosso mandato tem que ser no que está acontecendo agora. Só que a gente não pode também deixar de apontar, e aí o papel fiscalizador do vereador, como a senhora acabou de frisar agora, ele transpassa a situação do nosso mandato. Ele transpassa a situação do nosso mandato. Não é porque o mandato acabou que, se a gente averiguar ou ver alguma situação de irregularidade, a gente tem que fechar os olhos. E eu reitero, o governo passado deixou inúmeras dívidas, deixou dívidas na FUSAR, deixou dívidas na educação, deixou, podia citar aqui, eu citei a FUSAR e a educação, mas, aí eu volto a dizer, aí a gente vem e discute a questão política e a questão eleitoral, com exceção do vereador Eduardo Godinho e o vereador Sargento, a Vossa Excelência, nobre Edil, vereador Sargento Timóteo, com exceção dos dois, todos nós, outros vereadores, aprovamos aqui as contas do ex-prefeito Tuca. Em cima do quê? Por acharmos que ele não estava sentado naquela cadeira e deixou as dívidas que deixou porque ele queria o mal da cidade. Embora ele errou na sua gestão, ele errou no seu governo, mas ele não sentou ali na cadeira dele e falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou acabar com a Angra dos Reis. Então, essa não é a questão. Então, analisando o relatório do Tribunal de Contas, nós entendemos que as dívidas que ele contraiu, as dívidas que ele deixou, tanto na FUSAR quanto em outros setores, e os gestores das tais pastas, foi tentando, de certa forma, resolver os problemas da cidade. Não teve êxito. A gente espera que esse governo tenha. Obrigado pela parte. Espero também, mas muito me preocupa. Uma dívida deixada, né, com um valor X, de repente, acabar virando 10X. E quando a gente acaba acatando o que é encaminhado, sem a gente eximir as dúvidas, parar, discutir, isso me preocupa, vereador. Por isso que eu coloco da forma como eu coloquei. Com relação aos governos anteriores, eu também não estou aqui, na verdade, para fechar os meus olhos, muito pelo contrário. A gente faz parte, fomos eleitos e a gente tem que analisar como um todo, o governo como um todo. Mas o que eu estou vendo hoje aqui, no governo, que foi iniciado a partir de 2013, é que, desde então, deu-se uma sequência de erros, e o que a gente vem fazendo é o quê? Tá entubando essa sequência de erros quando se aprova as matérias, sem, na verdade, se eximir as dúvidas que são colocadas. Não teria problema nenhum em votar a favor das mensagens encaminhadas pela prefeita. Isso passa por cima do meu papel de oposição. Eu não estou aqui para fazer uma oposição ferrenha, muito pelo contrário, estou aqui para fazer uma oposição construtiva. Oposição construtiva é essa que, ao meu ver, o vereador, doutor José Antônio, faz muito bem, porque, apesar dele subir aqui criticando, ele também, inúmeras vezes, subiu aqui propondo, dando ideias, propondo soluções. Então, eu não vejo a oposição do vereador, doutor José Antônio, pura e simplesmente raivosa, não, vereador Fábio Macedo. Posso citar diversas medidas por ele proposta. A última agora, que foi entregue ao secretário Robson, muitas das ideias colocadas naquele plano de metas foi realmente proposta pelo vereador doutor José Antônio. Então, acho que quando o senhor coloca da maneira que o senhor colocou, além de ofensiva, é equivocada também. No mais, voltando à pauta, queria deixar aqui que, apesar de hoje não estar votando, mas o meu posicionamento pela rejeição dessa matéria, e endosso mais uma vez, o sindicato precisa ser ouvido. Infelizmente, vamos aprovar um reparcelamento do reparcelamento, e esse não será o primeiro pedido de reparcelamento de dívidas que já vem se arrastando e vem se acumulando no decorrer desse governo iniciado a partir de 2013. Em discussão, pois não, vereador. Por uma questão de ordem, eu ia até usar da tribuna, mas não se faz necessário. Vou pedir a Vossa Excelência, porque como já se fugiu da pauta em relação às matérias que estão sendo votadas, que Vossa Excelência mantenha a ordem e que, a partir do próprio parecer, que seja voltado simplesmente para o parecer que está dizendo a matéria, porque fica um desgaste necessário, debates acirrados, isso é controlado. Então, como Vossa Excelência
está brilhantemente conduzindo a sessão, gostaria de solicitar a Vossa Excelência que mantivesse os vereadores a ordem de manter só na questão a pauta, por favor. Tá ok, vereador Carlinhos, acato o pedido. Só gostaria de lembrar, na verdade, que as vezes em que a pauta foi fugida, depois com réplicas e tréplicas e tal, não foram feitas, a meu ver, pelos vereadores de oposição. Mas, enfim, vamos acatar a decisão e vamos retomar a pauta. Em discussão, parecer número 012/2015 da Comissão de Justiça, opinando favoravelmente a aprovação do projeto de lei número 03/2015, objeto da mensagem número 06, de autoria da prefeita municipal. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com a rejeição. Pois não, vereador? Agora é a questão de ordem que eu vou... É porque antes de proferir o resultado, eu vou explicar a questão de ordem e vocês vão entender. A questão de ordem ela pode ser requerida a qualquer momento. Neste momento, eu estou requerendo a questão de ordem e a presidente vai deferir ou não. Em qualquer a votação se encerrou, vereador Fábio Macedo. Ela vai declarar agora o resultado. Antes do resultado, eu preciso fazer a questão de ordem, porque eu entendo que a prefeita está alienando orçamento futuro, dinheiro do município, que eu entendo, salvo o melhor juízo, ser empréstimo. Estou requerendo que seja contado os votos nominais, quem está a favor e quantos estão a favor e quantos estão contra, porque eu entendo se tratar de um quórum, de matéria para quórum de maioria absoluta, que são 50% mais um. Só para questionamento futuro eu quero me resguardar neste momento. Só isso, nenhum outro motivo. Para a questão de ordem, presidente. Eu estou requerendo os votos nominais. Eu vou dizer para Vossa Excelência que a questão do pedido de ordem do vereador Zé Antônio não procede. Vossa Excelência acabou de fazer a votação e Vossa Excelência tem que proferir o voto com os votos contrários do vereador Timóteo, vereador Zé Antônio, vereador Jorge Eduardo. E acabou. Eu acho que não tem que mais vereador. Vou proferir o resultado da votação. Parecer aprovado com votos favoráveis da vereadora Lia, vereador Carlinhos Santo Antônio, vereador Claudinho, vereador Fábio Macedo e vereador Godinho. Presidente. Pois não, vereador. A questão de ordem, que talvez o vereador Carlinhos Santo Antônio não tenha entendido, se trata de duas coisas. Você tem a votação simbólica, que é essa que senta e levanta. E tem a votação nominal, e qualquer vereador pode requerer a votação nominal. Eu estou requerendo a votação nominal, onde cada vereador vai declarar o seu voto, contra ou a favor, é isso. Sem problema. Então, Vossa Excelência está pedindo a verificação de quórum por voto nominal. Está perfeito, então vamos lá. Então, por favor, vereador Jorge Eduardo Mascote. Vou só contar aqui quem está aqui presente. Vereadora, presidente, desculpa, a votação já foi feita. Vossa Excelência não tem que proferir de microfone posterior. Isso poderia ser feito na hora que fosse votar, votação nominal. Sim, cada um que subiu à tribuna... Secretário. Cada um que subiu à tribuna... Secretário. Já proferiu, primeiro secretário, vereador Godinho. Cada um que subiu Peça uma orientação da consultoria jurídica. Sim. Você tem a votação simbólica, perfeitamente. Que é aquela que eu entendo, senta e levanta. Vereador, só Zé Antônio, só para esclarecimento. Eu entendi quando cada vereador, cada parlamentar subiu à tribuna e proferiu seu voto... Eu queria que a Procuradoria... Regimentalmente, segundo a Procuradoria da Casa, vamos fazer a verificação de quórum, como cada vereador está votando nominalmente. Isso está lá, é regimental. É isso. Vereadora, contra o voto... Alô? Vereador Jorge Eduardo. Voto contrário ao parecer da Comissão de Justiça. Vereador Carlinhos de Santo Antônio. Voto favorável à Comissão de Justiça. Vereador Fábio Macedo. Eu, como relator da matéria, claro, como já foi lido, já sou favorável ao reparcelamento da dívida. Vereador Claudinho. Voto favorável por entender que é uma matéria legal e é para o bem do município. Vereador Dr. José Antônio. Voto contrário ao parecer. Vereador Timóteo Cavalcante. Eu que sou da Comissão de Justiça, voto contrário.
Vereadora Lia. Voto a favor do parecer. Favorável. Vereador Godinho. Favorável ao parecer. Então, parecer aprovado com os votos do vereador Carlinhos Santo Antônio, vereador Godinho, vereadora Lia, vereador Fábio Macedo, vereador Claudinho. Então, lendo aqui, olha, artigo 172, parágrafo 1º, do resultado da votação simbólica, qualquer vereador poderá requerer verificação mediante votação nominal, não podendo o presidente indeferi-lo. Está correto. Então, dando prosseguimento à discussão, em discussão, o parecer 013/2015 da Comissão de Finanças, opinando favoravelmente pela aprovação do projeto de lei 03/2015, objeto da mensagem 06/2015. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Parecer da Comissão de Finanças aprovado com o voto favorável do vereador Carlinhos Santo Antônio, vereador Godinho, vereadora Lia, vereador Fábio Macedo e vereador Claudinho. Vereador Godinho. Só uma questão de ordem, presidente. O mesmo procedimento para este parecer, com verificação de quórum e voto nominal. Pois não, vereador. Vereador Jorge Eduardo, por favor. Presidente, Pois perdão, não, vereador. só uma questão de ordem. Eu saí na hora do entendimento ali em cima, não houve, então, os pareceres desfavoráveis, nem da Comissão de Justiça? Já votou, Fábio. Ok. Já votou, Fábio. Ok. Já votou. Vereador Jorge Eduardo. Voto contrário ao parecer. Vereador Carlinhos Santo Antônio. Voto a favor do parecer. Vereador Godinho. Favor do parecer. Vereador Timóteo Cavalcante. Favor. Vereadora Voto Lia. contrário. A favor do parecer. Vereador Fábio Macedo. A favor do parecer. Vereador Claudinho. Favorável ao parecer. Vereador Dr. José Antônio. Voto contrário ao parecer. Então, feita a verificação de quórum, parecer da Comissão de Finanças aprovado com os votos favoráveis dos vereadores que aqui se colocaram. Em discussão a moção 011/2015 da Pastoral da Mulher da Japuíba, de autoria da vereadora Lia. Em discussão. Em votação. Não havendo oradores, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Senhora presidente, eu vou sugerir, se a senhora, se os vereadores também acatarem, o que está aqui para discussão em aprovação ou não, ou rejeição dos vereadores é moção, justificativa e concessionária. Eu já apresentei à presidente, a mesa está orientando nesse sentido, para votar em bloco, se não houver objeção. Bom, não havendo quem se oponha, não vejo por que votarmos em bloco. Votarmos em bloco. Então, em votação, a votação em bloco das moções, das justificativas e dos requerimentos, que serão lidos pelo vereador Eduardo Godinho. Em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Prossiga, vereador Godinho. Moção 09/2015, do Eduardo Godinho. Requerimento 06/2015, do vereador Jorge Eduardo Mascote. Requerimento 08/2015, também do vereador Jorge Eduardo Mascote. Requerimento 030, do vereador Jorge Eduardo, que solicita justificativa. Requerimento 043/2015, Fábio Macedo, que trata de concessionária ampla. Requerimento 058/2015, do vereador Jorge Eduardo, de justificativa. Requerimento 062/2015, do vereador Jorge Eduardo Mascote, que trata da empresa telefônica. Requerimento 064/2015, da vereadora doutora Cássia, que trata de correio e telégrafo. Requerimento 065/2015, do vereador Timóteo Cavalcante, que trata justificativa. Requerimento 066/2015, do vereador Timóteo, que também justificativa. Requerimento 067/2015, do vereador Timóteo, que trata do desconto de 20 avos. Requerimento 068/2015, do vereador Fábio Macedo, justificativa.
Requerimento 069/2015, vereador Jorge Eduardo Mascote, que também solicita 1/20 para desconto. E requerimento do Carlinhos Santo Antônio, que trata da justificativa. Em discussão, os requerimentos, moções e justificativas ora lido pelo vereador Eduardo Godinho. Não havendo oradores, colocamos em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhora presidente, é o que consta na ordem do dia. Bom, então agradeço a todos que hoje estiveram aqui nos acompanhando. Convidamos a todos vocês para a próxima sessão ordinária, que será a terça-feira, dia 24 de março, a partir das 9 horas aqui no plenário. Meu muito obrigada e boa tarde a todos.